Olá, eu sou Flávio Santos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Expresso Lawcast. E hoje temos a honra de receber Giovana Soares, ela que é advogada e controller jurídico. E para me acompanhar nesse bate-papo, eu trago a Giovana Macedo, ela que é líder de pré-vendas na Oyster Robôs Inteligentes. Então, prepare a sua xícara de café, acomode-se e embarque conosco nessa jornada única de aprendizado e conhecimento, onde o direito encontra inovação e o café encontra o conhecimento. Bom dia, Giovana, tudo bem? Prazer te receber aqui. Eu queria que você então se apresentasse, explicasse para a gente a sua carreira, como que você chegou já a ocupar o cargo de controller jurídico e como vem sendo essa experiência para você. Perfeito. Primeiro, obrigada pelo convite. É uma honra falar aqui com vocês. A gente brinca que o Flávio hoje está em duas Giovana, então ele vai ter que lutar com a gente. Bom, contando um pouquinho sobre mim. Comecei, na verdade, minha profissão ali de gestão como um todo, já como menor aprendiz, né? Então, hoje eu tenho essa consciência, mas lá na época não me imaginava. Então, eu comecei como menor aprendiz numa empresa de plásticos em Colombo. Eles fazem aquelas banheiras ofurôs para bebê. E lá eu trabalhava no recursos humanos. E eu via que tinha muita desorganização em relação aos documentos dos funcionários, a parte de holerite, até a parte do processo demissional ali, toda a documentação que a gente entregava para o advogado. E nesse período eu fui desenvolvendo ali algumas técnicas de gestão, justamente para ter essa organização dentro do recursos humanos, para passar para os advogados. E engraçado porque na época eu batia muito no pé porque a gente não tinha um sistema para colocar os atestados médicos dos funcionários. Então, eu já brigava por um sistema de gestão mesmo antes de saber o que era propriamente. Então, nesse período, eu me desenvolvi ali tecnicamente na parte de administração, de recursos humanos. Logo depois que eu concluí meu ensino médio, eu fui para a faculdade de Direito. Lá eu já entrei num escritório no segundo período, que atendia de tudo um pouco, eram em 2 sócios, então eu cuidava do café até a gestão dos prazos e elaboração de peças ali com os advogados. Quando eu finalizei meu contrato com eles, eu queria um escritório maior, que eu pudesse aprender mais coisas, então eu fui para um escritório massificado. Nesse escritório massificado, eu participei de toda a recuperação judicial do nosso cliente, então, a partir de acordos. E ali eu já entrei na área de controladoria, mesmo sem saber o que era a área. Então, eu fiz toda essa gestão junto com a equipe. E na sequência, eu procurei um escritório que realmente eu pudesse me formar, advogar, ficar estruturalmente no escritório. Então, eu entrei no escritório que eu sou eternamente grata, que é o Casilo, aqui de Curitiba. Legal. Que lá eu realmente entrei na área civil, então eu auxiliava todos os advogados na gestão deles, porque na época, quando eu entrei, não tinha ainda controladoria, eram equipes formadas por secretárias. E nesse período eu fui me desenvolvendo ali no sentido de gestão, de acompanhamento de atividades, de elaboração de peças, justamente como advogada ali do escritório. Quando eu estava prestes a me formar, ali no final do último ano da faculdade, eu fui convidada, na época, pela doutora Patrícia Casilo, para passar para a área da controladoria jurídica, que já era uma área que estava me despertando interesse, que eu já comecei a estudar, saber o que era, o que eu fazia, porque na época muito se falava, mas você não vai advogar, você vai trabalhar na controladoria. E eu falei, não, pera, eu sou advogada. Então, eu comecei a entender todo esse processo, fui para a área da controladoria, assumi algumas funções, a gente estruturou ali a área. Na sequência, fiquei lá por no total do Casilo foram 4 anos e meio, mas ali na controladoria eu fiquei cerca de 2 anos. Na sequência, eu busquei um escritório que pudesse me trazer questões realmente de modernização, de tecnologia. Então, eu fui para outro escritório aqui de Curitiba. Nesse escritório, eu me desenvolvi também no sentido de marketing, de publicidade. Então, eles me ensinaram muito ali. Eu sou eternamente grata ao Pironte, propriamente. E agora estou num novo desafio. Estou na Ração Advogados.
Lá eu estou estruturando a controladoria jurídica. Então, eu assumi a coordenação agora faz 2 semanas. Então, a gente está estruturando a área, está trazendo inovação, tecnologia, justamente para fomentar isso internamente. Então, assim, eu falo que eu tenho 25 anos, mas eu já tenho 10 anos trabalhando. Já tem Então, uma bagagem. já tenho uma boa bagagem aí, voltado para a ideia de gestão, que a gente, às vezes, acha que no cotidiano a gente não pensa em gestão, mas, na verdade, a gente coloca isso em prática em muitas atividades que a gente faz, né? Com certeza. E você já pensou desde o começo da faculdade que você queria seguir essa linha? Porque é muito diferente, né? A gente está numa área de controladoria, uma área de gestão, né? De processos, e não peticionando propriamente dito, né? Você quis seguir essa vertente mesmo desde o início, ou você se descobriu e falou assim, meu, aqui tem uma área de atuação aqui que eu me identifico mais? Na verdade, não foi desde o começo. No Uhum. começo, eu queria trabalhar com direito de família. Olha que louca. E daí eu fui realmente ali dentro do Casilo, conhecendo a área, entendendo como funcionava. E, assim, algumas atividades que eu fazia já eram de controladoria. Então, quando a secretária da área que eu trabalhava saía de férias, eu assumia todas as funções, que eram os agendamentos de prazo, de relatórios. Então, tudo eu já fazia. Então, eu me descobri na área propriamente. E eu tive um processo ali muito de, meu Deus, eu não vou advogar. E hoje eu defendo, sim, eu advogo, porque para eu agendar um prazo eu preciso ter a técnica para saber o que eu vou agendar. Então, eu me descobri na área propriamente. Eu acho que foi foi um processo ali de namoro e agora já estamos no casamento. E explica um pouquinho para nós aí qual que é o papel, né, da controladoria, né? Acho que é importante a gente conceituar isso, porque a gente tem muitos escritórios, né, que dizem que tem a parte de controladoria, né, mas a gente vê que na verdade não é bem aquilo ali. Explica o papel, né, da controladoria dentro do escritório, a importância, por que que ela é fundamental, né, e fala um pouquinho desse processo de implementação também, se você puder, que eu acho que é bem interessante. Perfeito. Bom, até uma frase que eu uso muito da Samantha Albini, que a controladoria é o coração do escritório. Então, é onde tudo acontece, né? Todas as áreas, elas precisam estar interligadas com a controladoria. A controladoria, ela vai trazer essa eficiência, essa eficácia nos processos internos, através de agendamentos de prazos, de protocolos, emissões de guias. E hoje a gente fala muito da controladoria jurídica estratégica, né? Então, eu não só mais agendo prazo, eu também faço essa questão estratégica. Então, eu vou verificar os indicadores, eu vou verificar a performance dos advogados, eu vou levar essas informações para os sócios, para os diretores terem essa tomada de decisões a partir de dados e não mais de achismo. E é engraçado porque é uma necessidade de mercado hoje, a controladoria. Os clientes pedem, vocês têm controladoria? E, logicamente, os escritórios vão falar que tem para garantir o cliente, mas certeza. na prática não se tem. Então, eu acredito que a controladoria é a ideia da melhor eficácia e eficiência dentro dos processos internos, seja um escritório voltado para o contencioso, seja um escritório voltado para o consultivo. Então, hoje a controladoria ela atende sim todas as áreas e acredito que o processo de implementação é um processo bem doloroso para quem participa. Migração de dados, escolha de ferramenta de gestão e até mesmo estruturação de equipe, porque a gente precisa entender qual é o perfil para estar dentro da controladoria, que não são todos. Então, a gente tem que ter uma pessoa voltada ali que tem um pensamento de liderança, que tem um pensamento do todo do escritório. Então, ela precisa saber como funciona cada etapa do escritório. Por isso, é muito importante ter a participação dos sócios, da equipe, para fazer reuniões e para, de fato, estabelecer os fluxos e procedimentos para aquele escritório. Acredito que o grande... assim, a chave ali do sucesso da controladoria é que não existe um modelo a ser seguido, mas sim o que atende ao seu escritório e à sua necessidade. Entendi. Eu acho que é importante ter confiança também nessa pessoa, né? Porque a gente vai conversando com os escritórios que estão implantando a controladoria. Isso é verdade. E aí o advogado fala, mas eu vou dar o meu prazo? Eu tô cumprindo, porque uma pessoa vai cumprir por mim? Como assim? Não, é o meu processo, eu quero estar acompanhando tudo. Ter essa transição também é bem bacana da gente acompanhando, assim. Eu vejo que da pandemia pra cá,
Isso mudou muito, assim, a gente vê, de fato, a controladoria ganhando força. Junto a isso, também o Legal Ops, que vem ganhando muita força também hoje. Eu queria que você explicasse, então, para a gente a diferença de controladoria e de Legal Ops e como que essas duas áreas complementam o escritório, como que a gente consegue fazer que elas atuem em conjunto dentro da rotina de vocês. Perfeito, até uma ótima pergunta, porque muito se confunde, né? Verdade. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? O que que acontece? Bom, eu defendo que não é a mesma coisa. Então, existem pessoas que defendem que é a mesma Que coisa, dizem que é a né? mesma coisa, né? Mas eu acredito que não. Por quê? A controladoria, ela é uma questão específica ali interna do escritório, voltada para melhoria, eficiência, eficácia dos processos internos. Mas o Legal Ops, eu entendo que ele vai além. Porque ele tem, a gente fala das 12 competências dentro da mandala do Legal Ops, né, que a gente introduziu aqui no Brasil faz alguns anos, mas nos Estados Unidos isso já é falado há muito tempo. E essas 12 competências, ela envolve tanto a controladoria dentro ali dentro da mandala, quanto outras questões. Então, Financeiro, né? exato, gestão de pessoas, financeiro, gestão de fornecedores, tecnologia. Então, de todas as 12 de todas as 12 competências dentro da mandala, eu entendo que a controladoria está ali dentro. Então, a controladoria é um passo dentro do Legal Ops. Então, acredito que até para a gente ter o Legal Ops, a gente precisa ter a noção e ter a controladoria jurídica para a gente chegar no Legal Ops num escritório. Diferente de um departamento jurídico de uma empresa que já vai para o Legal Ops, né? Que ele não pensa primeiro numa controladoria jurídica. Então, eu acredito que ambos são temas que estão sendo falados muito, até a gente vai ver, enfim, várias feiras que têm sido discutidos esses assuntos, até uma necessidade de empresas, hoje, o Legal Ops, mas, de fato, são coisas diferentes. A controladoria, eu entendo que ela é uma etapa, uma competência dentro da mandala do Legal Ops. Legal, show de bola. Acho que é muito importante a gente entender essa diferença, porque a gente vê que esse é o assunto do momento também, né? Legal Ops, Legal Ops, Legal Ops. E às vezes a gente vê que, pô, ali é uma controladoria e o pessoal só troca a plaquinha, né? Só Exato. coloca, ó, aqui não é mais controladoria, agora é Legal Ops. É Né? verdade. Na verdade, não faz, acho que nem metade, né, das competências ali que estão, as 12 competências da mandala, né? Mas é legal, é importante a gente conceituar isso. E aí agora, voltando um pouquinho para a controladoria, né? Eu acho que seria legal também a gente entender, na sua visão, é claro, o que você entende aí de ferramentas essenciais que a gente pode usar dentro da controladoria, né? Porque a gente tem algumas atividades, né, dentro desse setor importante, né, questão de controle de prazo, protocolo, eventualmente, geração de guias, enfim, uma série de atividades ali dentro do dia a dia, né? Eu digo que jurídico-administrativo, né? E o que você enxerga de ferramenta essencial para um controller se valer ali para trazer um valor para essa área, que possa agregar com outras frentes de atividades dentro do escritório, enfim. Se puder falar um pouco para nós aí e compartilhar esse conhecimento, vai ser muito importante. Bom, perfeito. Acho que primeiro de tudo é entender ali que tecnologia e inovação são coisas distintas. Uhum. A gente tem que ter tecnologia, mas a gente também tem que ter inovação. O que seria a inovação? O redesenho de um fluxo, entender ali se de fato aquela atividade que é feita por aquela pessoa precisa ser feita, se não é um retrabalho. Então, eu acho que primeiro de tudo ali a gente volta para o conceito ali de gestão de escritórios, que é a tríade da gestão, que são pessoas, processos e tecnologia. E a gente não pode passar ou inverter essa ordem. Então, chegando ali, tendo os processos bem definidos, tendo os fluxos bem definidos, a gente passa para a tecnologia. Porque a tecnologia também não é algo que a gente vai escolher pela mais barata. A gente precisa fazer, de fato, um processo de escolha. Então, um diagnóstico inicial, a verificação dos requisitos para aquele escritório. E depois disso, a verificação no mercado, né? O que tem hoje. E ver ali se os requisitos que nós levantamos e o que tem no mercado nos atende. E, por último, pensar no preço. Então, eu sempre defendo isso, que a gente olhe o preço por último. E eu acredito que o mínimo hoje que um escritório precisa ter é um sistema de gestão, um software jurídico. Até faz umas 2 semanas que eu tive uma reunião com um cliente, que o cliente chegou para mim e falou assim: Giovana, além do sistema de gestão, quais as tecnologias que o teu escritório tem hoje? Então, isso, eu falei assim, puxa, que bacana, realmente o cliente, ele sabe agora o que está acontecendo, ele está inteirado dos assuntos de inovação, do jurídico propriamente, e ele está me perguntando além
além de um sistema de gestão que eu tenho. Então, acredito que é entender ali quais são as atividades repetitivas dentro da área, porque eu falo muito de uma frase do Paulo Silvestre, daquele livro que ele lançou de Direito em Transformação, que é no sentido de que o advogado ele é responsável pelo pensamento estratégico, pelo olhar abstrato, e as máquinas o armazenamento de dados. Então, assim, eu, Giovana, posso abrir uma pasta manualmente dentro do meu sistema de gestão. Isso não vai trazer um impacto para o escritório no sentido de eu não saber. Só que é muito mais fácil eu ter um robô que vai abrir isso em lote para mim do que eu perder meu tempo fazendo isso manualmente. Então, eu acredito que é primeiro entender os processos e utilizar a tecnologia ao nosso favor a partir das dores que nós estamos tendo no nosso dia a dia. Então, eu mencionei aqui uma dor que era ali minha faz algum tempo, até eu contratar a Oyster, que era a abertura de pastas, que de fato estava me tomando muito tempo. Eu recebia desse cliente 50 pastas por dia. Então, eu ia perder meu dia inteiro, minhas 8 horas diárias ali, e mais, Fazendo né? esse processo. Fazendo esse processo. Então, por que eu vou fazer isso? Eu também preciso entender a questão da produtividade da minha e da minha equipe. Então, eu acho que é ter um mínimo, um sistema de gestão que seja alimentado e parametrizado. E alimentado, eu digo, não só pela controladoria, mas por todo o escritório, porque senão a gente não vai conseguir alimentar de forma correta e extrair os dados necessários. E utilizar das tecnologias que hoje tem no mercado, justamente para suprir as dores que eu tenho no meu dia a dia. Então, falei uma dor minha, mas eu acredito que cada escritório tem a Tem sua. a sua dor, né? Exatamente. Exatamente. É importante a gente também conceituar isso. Que às vezes uma tecnologia que a gente, por exemplo, a abertura de pasta, às vezes não é a dor principal de um outro escritório. Às vezes que tem aquele mesmo sistema de gestão, né? Porque talvez eles não recebam 50 pastas por dia, né? E isso seja uma tarefa trivial. Mas acho que é um assunto que dá pra gente estressar mesmo também, né? Aqui, eu acho que o sistema de gestão é o mínimo que um escritório tem que ter para poder pensar em outras evoluções, né? A gente, às vezes, a gente vai conversando com muito escritório, né? A gente se depara com muito escritório que é grande, inclusive, né? Que às vezes não tem nenhum sistema de gestão. Às vezes ele faz o controle na planilha, né? É. E isso é bizarro, Aham. né? Hoje em dia. E às vezes o escritório que tem uma carteira grande de banco e tudo mais. E às vezes está pensando lá na frente. Ah, eu quero inteligência artificial, É. né? Tem 10, 12 pessoas tratando a mesma planilha. Meu Deus, chega no final do dia, quem tratou o quê? Como que a gente vai conseguir controlar isso? Como que a gente vai medir a eficácia do colaborador? A questão do retrabalho, eu acho que isso é fantástico. Assim, quando eu não sou formada em Direito, eu sou formada em Gestão da Qualidade, e o curso era voltado para a indústria. Mas quando eu comecei a acompanhar vocês, eu vi, gente, dá para usar super a qualidade dentro dos serviços, dentro do escritório de advocacia, porque do mesmo jeito que tem retrabalho na indústria, tem um retrabalho quando a pessoa precisa refazer uma petição, precisa refazer um arquivo, subiu algum arquivo errado. O tempo que a gente perde nisso, quando a gente traz qualquer tipo de ferramenta ou de automação, o ganho que a gente tem, isso não é só de tempo, é de segurança, é de qualidade dentro do escritório para todo mundo, não é só a ponta que aproveita, é a cadeia inteira que acaba se beneficiando. Para a gente falar mais sobre isso, hoje, quais as principais ferramentas e quais recursos você entende que a controladoria deve utilizar para desempenhar melhor assim, o papel e como que a automação se encaixa dentro desse dia a dia? E para finalizar, assim, quais as tendências que você vê hoje no mercado também para a área de controladoria? O que tá por vir, né? O que você enxerga, qual que vai ser o futuro da controladoria, por exemplo, né? Do direito, essa parte de inovação, tecnologia, acho que é importante a gente sempre evoluir, né? Dentro daquilo que a gente tem, né? Daquele escopo, mas sempre pensar além, né? Amanhã, o que vai ser, né? O que a gente tem à vista, né? Não, perfeito. Bom, até sobre esse assunto que vocês estavam falando de muito. Vocês acabam falando com muitos escritórios, vocês também analisam várias realidades, né? Com certeza. E a gente, em processo de consultoria, também acaba vendo isso. Então, pasmem, eu já vi escritórios que controlam prazos em quadro de giz. Tem desenhado. Sério? Por pessoa, prazo. Aí tem o prazo do processo X para pessoa tal. Exato. Teve uma vez que eu fiz reunião com um cliente, a gente estava falando de um robô específico, era de intimações, e aí a gente estava fazendo ali o teste, ele imprimiu a folha do Projude para riscar, para ver se estava buscando tudo. Ah, tá aqui, risca esse, tá aqui, risca esse. Gente, como assim papel? Por favor. Exato. É muito Hoje louco. em dia ainda tem muito advogado que prefere receber o recorte impresso, né? Uhum. Isso, Muito eu já vi isso recente, não é brincadeira, é verdade. O advogado tinha lá o sistema de gestão bonitinho, rodando perfeitamente.
E ele prefere que a empresa lá de publicação, que ainda faz esse serviço de ir lá levar o motoboy com os recortes lá, o calhamaço de A4, e deixar na porta do escritório dele, porque ele gosta de fazer lá o O checkzinho. marca-texto dele. Exatamente. Bom, mas aqui vou separar as perguntas que a Gi fez. Eu acho que a questão da tecnologia, para minha realidade de hoje, seria questões de robôs voltados à alimentação tanto do meu sistema de gestão quanto o sistema de gestão dos clientes, porque eu acho que é também uma tendência e uma realidade que os nossos clientes hoje também têm os seus sistemas de gestão que nós Sim. precisamos alimentar. Então, ao mesmo tempo que eu alimento ali a minha ferramenta, que precisa estar com o contingenciamento certo, com os andamentos, enfim, eu também preciso alimentar o do meu cliente. Então, isso acredito que seja uma tendência para que os clientes tenham um controle maior dos escritórios. Então, por exemplo, esse mesmo cliente que me perguntou da tecnologia, ele também falou, olha, a gente está migrando de sistema e esse novo sistema que a gente vai ter agora, ele vai ter dados e indicadores de qual escritório que está performando melhor para nós. O ranking, né, do escritório. Exato. Uhum. E daí eu falei assim, meu Deus. Então, a gente precisa realmente ver o que a gente está pecando para melhorar, para que a gente não fique lá no ranking lá embaixo. Então, acredito que uma tendência também nesse sentido é a utilização de robôs para facilitar a nossa rotina, tanto interna quanto externa, né, propriamente dos clientes. Acredito que também a questão dos protocolos é uma dor, né? Porque a gente precisa hoje, a partir civil, a gente tem que acessar vários sistemas. Hoje a gente está falando de mais de 50 sistemas disponíveis no nosso Poder Judiciário. A ideia é unificar... E cada um funciona de uma forma, né? Exatamente. A ideia é até unificar, né? O CNJ está com um projeto de unificação, que é o PDPJ, mas acredito que isso vai levar alguns anos, porque os próprios tribunais, eles são muito apegados aos seus sistemas. Sim. Então, isso vai ser um processo, mas por enquanto a gente está acessando vários sistemas. Eu acho que com uma tecnologia, com um robô que nos auxilia em protocolo, eu não preciso perder meu tempo acessando ali no navegador, página por página, para fazer o protocolo. Resolver o CAPTCHA, fazer o login. Exato. Ter ali o PJE Office, ver se assinei antes a peça. Ah, não, nesse sistema tem que assinar antes a petição, ou depois, enfim. Então, a parte de protocolos, acredito que seja uma dor. A parte de guias também. As guias, elas são feitas de várias formas. Cada sistema também tem o seu jeito de emitir. E é uma necessidade que eu vejo em vários escritórios, que às vezes tem ali a perda de um prazo voltado à parte de guias, justamente porque não emitiu a guia correta, teve deserção de um recurso. Então, a gente precisa pensar nessa questão de guias. E voltando ali para a parte de tendências, o LegalOps, acredito que essa transformação dentro dos escritórios de controladoria para LegalOps, e daí eu falo aqui de uma evolução. Então, a gente ter uma controladoria jurídica estruturada, realmente com fluxos, com procedimentos, ter, de fato, ali uma autonomia, porque eu acho isso muito importante. A controladoria precisa ter autonomia e ela precisa responder aos sócios, né? E não diretamente ali aos coordenadores da área técnica. Então, acredito que seja uma tendência essa evolução de controladoria para LegalOps em escritórios de advocacia. E escritórios de advocacia que não possuem controladoria, acredito que vão ficando para trás. Porque hoje é uma necessidade de mercado. Os clientes pedem. A gente foi contratado recentemente lá no escritório por uma empresa que falou, olha, a gente rescindiu com o escritório anterior porque eles nos alegavam que tinham controladoria e não tinham. Quando foi ver, na verdade, não tinha. Exatamente. Então, a gente está contratando vocês porque eu sei que vocês têm controladoria. Então, realmente, hoje, até a parte de fechamento de contratos de prestação de serviços em escritórios é justificado por uma controladoria. Então, a gente também trata a controladoria hoje como algo de rendimento mesmo para o escritório, né? Ele não é mais custo só. Hoje, realmente, a gente dá lucro, porque tem desenvolvimento, inclusive, que eu acho também uma tendência, o desenvolvimento de produtos de controladoria e de LegalOps. Então, a gente ter um LegalOps outsourcing, uma controladoria outsourcing, né, terceirizada, então no sentido de que, puxa, vamos estruturar a controladoria não só internamente, a nossa já está ok, então vamos fazer do nosso cliente que está precisando ali do nosso apoio. E isso trata-se também de algo que vai trazer lucro para o escritório e vai se transformar em um produto, que eu acho muito bacana. Legal, show de bola. Eu acho que o que a gente tem à vista é muito interessante. Quero ver essa transformação. E é muito legal. Só fazendo um comentário em relação ao que você falou da alimentação do sistema do cliente, a forma que os departamentos cobram. Eu acho que é uma coisa que também a gente vê na Oyster, né? A gente vê os escritórios se preocupando cada vez mais com o que o cliente, né, cobra
dele, né? E os departamentos também estão cobrando mais isso dos escritórios. E a gente vê o robô fazendo, os robôs, né, fazendo diferença nisso. Aí a gente vê até Né? departamento Não, procurando é, por isso para exatamente. fazer por eles mesmos. Exatamente, porque ele ter a informação ali o quanto antes ali é interessante para ele fazer outras coisas, né? Dentro ali do processo. E também a tendência que eu vejo é que os departamentos eles vão começar a remunerar os escritórios por essa boa alimentação do sistema de gestão deles. Isso não é raro a gente enxergar. E também não é raro a gente ver os escritórios, pô, o que o tal escritório está fazendo aqui, que a gente tem um cliente em comum, qual robô que ele está utilizando, né? Então eu acho que vai muito de encontro com o que você falou. Acho que as previsões da Giovana aí estão corretas. A mãe de Ná. Mas é isso, pessoal. Acho que temos alguns mais recados aí, um recado final. Giovana. Não, acho que aqui só de recado é que os escritórios invistam em tecnologia, invistam em controladoria, que de fato é o futuro, né? A gente já tá vendo que é a nossa realidade hoje, mas também é o futuro pensando em escritórios que ainda não tem. Então, eu acredito que é isso. Investir nessas áreas, em tecnologia, que tenho certeza que vai alcançar voo. Legal. Giovana, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, por compartilhar o seu conhecimento conosco. Todo mundo que assistiu aí, muito obrigado por estar conosco aí até o final. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não se esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais, compartilhar isso com um amigo e até breve, né? Aqui é o Expresso Lawcast, onde o direito encontra a inovação e o café encontra o conhecimento. Até breve.